Muito bom dia. Feliz sábado. Tudo bem com você? Como é que passou a semana? Abençoada? Lutas e dificuldades? Tudo tranquilo? Muito legal que lá nos jovens adolescentes faz esse momento também, muito interessante, né? E aí cada um conta a sua história, né, da semana. Muito legal isso. Mas eu estava ali atrás, eu ouvi um barulho de chicote aqui que estremeceu até quem estava lá atrás, hein? Rapaz, a pessoa é boa de chicote, né? Nesse curto espaço aqui, consegui estralar esse negócio. É bom de chicote, né? Muito bem. Esta manhã, gostaria de fazer uma reflexão sobre a letra de um hino. Eu gosto muito de letras de hinos. Eu gosto da melodia também, mas a letra, dependendo da letra, ela me chama muita atenção, né? Eu não sei se você presta atenção nas letras, mas eu gosto muito das letras, das histórias dos hinos, né? Quem escreveu, por que escreveu, o que ele quis transmitir, o que aquela letra fala. E tem um hino que eu estava ouvindo, eu já havia ouvido esse hino várias vezes, mas ao prestar atenção novamente, né, me veio uma mensagem que poderia ser feita sobre a letra deste hino. Eu não sei se você conhece, mas ela chama E Se. Você conhece um hino que chama E Se? E se o mar não abrir? E se o faraó me alcançar? E se o gigante não cair? E se a fornalha me queimar? E se... É cantado por Jefferson Pilar, né? Um cantor adventista, né? E a música, a letra é muito bonita. Nós vamos analisar a letra junto com a palavra de Deus, tirar lições para nós. No final nós vamos cantar juntos. Eu não arrisquei cantar sozinho porque eu não consegui ensaiar totalmente essa música. Tem um trecho dela que tem que ensaiar só aquele trecho, que deve ter várias horas de ensaio. Porque ele muda o tom, ele atrapalha tudo quem está cantando. Mas cantando junto com ele, está tudo certo, né? Aí a gente canta. Vai cantar sozinho, vai ter que ensaiar muito, né? E eu não ia arriscar. O título então é assim: Bem-aventurados os que não viram e creram, porque a mensagem da letra da música é sobre esse assunto. E aí assim, nós vivemos no mundo de hoje, né, que valoriza e prioriza o quê? Provas visíveis. Quantas vezes você já disse, ouviu alguém dizer assim: eu só acredito vendo. Só depois que eu ver que eu vou acreditar. A gente é meio Tomé, né? Só se eu ver. Senão eu não acredito. Até tem um vizinho lá da chácara que estava querendo montar uma rede de água lá, tal, enfim. Eu falei assim: só quando ele montar que eu vou acreditar. Porque a pessoa às vezes fala, né? Mas depois não faz aquilo. E a gente então fica desacreditado. Mas a caminhada cristã, ela sempre foi marcada por um princípio: confiar em Deus, mesmo quando não vemos. Nós, como cristãos, precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo sem ver. Essa é a maior dificuldade, talvez, de ser um cristão. Porque a gente é muito materialista. A gente quer ver, quer tocar, para poder acreditar.
Mas aí como é que você... Aí já tem um problema quem é assim. Porque como é que você vai acreditar em Deus ou confiar nele? Você não vê, não toca, não tem como provar que ele existe. Não tem como acessá-lo assim, mostrar. Ele está aqui, tá vendo? Ó? Não tem. Tem que confiar. A primeira parte da música diz assim: eu não vi o mar se abrir. Você viu o mar se abrir? Eu não vi o coxo andar. Eu também não vi o gigante cair. A gente só leu a história. Alguém tentou fazer filmes e novelas com esses textos. Aí a gente consegue ver. Mas aquilo foi uma criação. A realidade a gente não viu. E a letra diz assim: mas eu escolhi confiar. Eu não vi nada disso, mas eu escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar. Você viu Jesus ressuscitar? Estava lá presente? Ninguém. Também não vimos o pão se multiplicar. Lá na multiplicação dos pães. E aí essa declaração ecoa, né, a vida de milhões de servos de Deus ao longo da história. Eles não viveram pela visão, mas eles viveram pela fé. Nós que vivemos depois de todas essas histórias bíblicas, nós vivemos pela fé. Por isso estamos aqui. E como adventistas ainda do sétimo dia, nós compreendemos que estamos vivendo os últimos dias da nossa história, não é isso? Onde a nossa fé será testada e muito severamente. Muito intensamente. A nossa fé ainda vai ser testada. O grande conflito ainda não acabou, né? Cristo e Satanás ainda exige que um povo permaneça firme. Tanto quem está do lado do inimigo, quem está do lado de Cristo. E Cristo quer que nós sejamos firmes diante das provas, perseguições e aparentes derrotas ou demoras divinas, né? As aparentes demoras de Jesus. A gente vê Jesus falando que Jesus vai voltar desde quando a gente conseguiu entender isso por gente, não é assim? Olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu já faz mais de 50 anos que eu estou ouvindo Jesus falando que Jesus vai voltar. Até agora, nada. Tem muita gente que já desistiu, desanimou, e Jesus ainda não voltou. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos meditar em algumas passagens bíblicas nesta manhã. Hebreus capítulo 11. Quando a gente fala de fé, o primeiro texto que nos vem à mente é sobre a definição de fé bíblica, né? Hebreus, capítulo 11. O primeiro verso define o que é fé. Você abriu a sua Bíblia, encontrou Hebreus 11, verso 1, vamos orar? Querido e amado Pai, mais uma vez queremos pedir a Tua presença em nosso coração, a presença do Espírito Santo agora, nesse momento, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a Sua palavra nessa manhã. Entregamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções em Tuas mãos, que nada venha nos impedir de ouvir a Sua voz. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza. Está vendo que a palavra aí fala, a fé é a certeza? Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. É fácil acreditar, e às vezes a gente até não acredita em coisas que a gente vê, né? Eu estou vendo, mas não estou acreditando. Também tem isso. Você viu o negócio e falou assim, mas não acredito que ele fez isso. Imagina se tem coisas que a gente olha e às vezes não consegue acreditar, mesmo vendo. Imagina então acreditar naquilo que a gente não vê. Coisas que ainda vão acontecer. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza. A gente tem certeza. Você tem certeza daquilo que a palavra de Deus diz?
Quando você lê aqui sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição de quem já morreu, sobre rever os amigos, sobre Jesus, a volta dele, você tem certeza que isso vai acontecer? Você vive isso mesmo na prática? Aquilo que a palavra de Deus diz? Sabe por quê? Porque às vezes a gente pega pessoas assim, ó. É cristão, é adventista do sétimo dia, estuda a Bíblia, estuda a lição. Só que diante de um problema, se desespera. Chora, esperneia, eu não sei, tem pessoas que são emocionalmente explosivas. Mas então, alguma coisa está errada. Ou a Bíblia está errada, ou a pessoa não está acreditando na Bíblia como deve ser acreditada. Se é fé, é certeza, é convicção. Então por que se desesperar? Por que espernear? Alguma coisa está errada. Se fé é certeza, então você tem que ter certeza em todas as situações. Não pode vacilar. Senão não é fé. É alguma outra coisa, menos fé. Fé é certeza. Convicção. Jesus vai voltar. Demore ou não, mas ele vai voltar. Mas e se eu morrer antes? Ele vai me ressuscitar. Eu tenho certeza. Você tem essa certeza de que a palavra de Deus está correta? E você tem fé o suficiente para dizer, eu tenho certeza e convicção de que vai acontecer dessa forma? E você vive isso, respira isso, fala isso, crê nisso? E por mais difícil que pareça, há uma luz no caminho, né? É um programa da igreja, da rádio, que fala isso, né? Por mais difícil, por mais escuro que pareça, há uma luz no caminho. Há esperança. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. Aí você vai em Hebreus, e a fé é certeza daquilo que a gente não vê. Aí Coríntios diz assim, Paulo fala assim, né? Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. O povo de Deus sempre precisou confiar antes de ver. Você quer ver isso? Noé, quando foi construir a arca, Deus falou assim, você vai construir uma arca porque vai chover. Ele falou assim, mas nunca choveu. Como é que eu vou construir um negócio para que uma coisa que nunca aconteceu? Mas Noé vacilou? Não. Construiu a arca porque Deus falou que vai chover. Mas o que é chuva? Não sei, mas Deus falou que vai chover. E eu acredito nele e coloco as mãos em ação, porque eu acredito e eu tenho que agir conforme eu acredito. Porque se eu não agir conforme eu acredito, isso não é fé. Abraão saiu sem saber para onde ia. Não sabia para onde ia. Deus falou, sai da tua terra e vai. Eu vou te mostrar. Ainda eu vou te mostrar. Mas você vai sair andando. Para que lado? Para lá. Você já saiu para alguma viagem sem saber para onde ia? Eu vou sair viajar hoje. Não sei para onde que eu vou. Mas, como assim você não sabe para onde vai? Abraão saiu sem saber para onde ia. Moisés marchou para o mar antes que ele se abrisse. Deus falou assim, marche. Marchar para onde? Para dentro da água. Mas como assim marchar para dentro da água? Não faz sentido isso? Marchar para dentro de um lugar que está cheio d'água? E a água, eu não sei até onde que eles marcharam. Se foi até na canela, no joelho, no pescoço. Mas eles tinham que entrar na água com a certeza de que a água ia abrir.
mas sem ver antes. Senhor, então abre primeiro, daí a gente vai. Deus falou, não, primeiro vocês vão, depois eu vou abrir. Daniel entrou na cova dos leões, ele sabia que a boca do leão ia ficar fechada? Mas ele entrou, teve que entrar, aliás, foi colocado lá dentro. Não tinha certeza se a boca do leão ia fechar ou não, mas teve que entrar. Não tinha promessa de que o leão ia ficar quietinho, não tinha essa promessa. Os amigos de Daniel também não tinham a certeza ou a promessa de que o fogo não ia queimar. Ele sabia que o fogo estava ali, estava quente, insuportável, viu os soldados caindo, mas não tinha certeza se o fogo ia queimar eles ou não. Mas eles foram. Talvez a gente diga assim, ó, a letra do hino continua, e se a doença não curar? E se o emprego não der certo? E se o filho não voltar? Falando de situações dos nossos dias. E se o barco afundar? E se a minha empresa fracassar? E se essas coisas acontecerem? Nem sempre o mar vai abrir para todo mundo. Nem sempre os leões vão ficar com as suas bocas fechadas. Nem sempre o fogo não vai queimar. Porque muitos cristãos fiéis morreram na fornalha no passado. Muitos também foram jogados nas arenas e no Coliseu e foram mortos por leões. Deus não fechou a boca dos leões. Muitos morreram afogados. Fiéis. Sendo fiéis ao Senhor. Muitas situações nos acontecem, mesmo sendo nós fiéis ao Senhor. Jó, por exemplo, foi fiel ou não foi fiel? Se você ler lá o começo da história de Jó, íntegro, fiel, adorava a Deus, fazia cultos de manhã e de tarde, oferecia para ele e para todos os filhos a oferta ao Senhor. Tinha culto na casa de Jó todos os dias, manhã e tarde. Às vezes a gente não faz nem de manhã e nem de tarde, se é que faz. O Jó era fiel, íntegro, correto, perfeito aos olhos humanos. Mas Jó sofreu, e muito. Perdeu tudo, perdeu a família, os filhos, né? Só ficou com a esposa. Ficou sem nada. E sem saúde ainda, para completar. José sofreu injustamente no Egito. Foi vendido pelos irmãos. Já começou o problema na família. Foi vendido pelos irmãos. Chegou lá no Egito, teve outro problema, porque foi assediado e aí nisso foi julgado injustamente. Daniel foi lançado na cova dos leões, já falamos. Jeremias enfrentou perseguições. Paulo sofreu prisões, espancamentos e uma lista enorme de coisas que ele sofreu. A gente vê lá na Bíblia. Estevão foi apedrejado. João Batista foi preso. Cortaram a cabeça dele. Não teve a visita nem de Jesus, que era o primo dele. Nem para dar uma visitinha. Nada. Os profetas, né, Amós, Miqueias, muitas vezes enfrentaram rejeição. Isaías foi cortado no meio. Abel foi assassinado pelo próprio irmão. Moisés enfrentou oposição constante. Elias foi perseguido por Jezabel. E assim a gente vai vendo a lista de todos aqueles que sofreram. O que sofreu mais foi Jesus Cristo. Sofreu. Chicote, né, para ele. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Jó desistiu? Não.
Sofreu a perseguição, mas não desistiu. José desistiu? Não. Daniel desistiu? Jeremias, Paulo, Estevão, João Batista, os profetas Amós, Miqueias, Isaías, Abel, Moisés, eles desistiram? Não. Jesus desistiu? Não. Mas nós somos muitas vezes tentados a desistir, né? Por qualquer motivo, talvez. Alguns estão desistindo porque o irmão A falou do irmão B. Ah, porque eu não concordo com o que falou lá, eu não vou mais. Isso é motivo de você perder o céu e a salvação? Muita gente talvez está pensando em desistir, arruma só uma desculpa, mas só uma desculpa. Isso não é motivo. Aliás, nada pode nos separar do amor de Cristo. A palavra dele diz. E se você pensar em desistir, é só lembrar desses personagens aqui. Sofreram, e muitos, mas não desistiram e foram fiéis até o final. A letra do hino fala assim: mesmo assim eu confiarei no Senhor, mesmo que tudo pareça perdido e destruído, eu vou continuar sendo fiel. Tem uma frase que diz assim, ó: a fé adventista não está baseada em emoções. Tem muita gente por aí assistindo, indo em igrejas ou religiões e escolhendo conforme o seu gosto. Ah, aquela é legal, porque tem isso ou tem aquilo. Aquele outro, ah não, aquela também é legal, tem alguém lá que faz isso, faz aquilo. Emoção. A fé adventista não está baseada em emoções. Apenas emoções, não. Mas na certeza da palavra. Que emoção Jó tinha para poder seguir a Deus? Você imaginou que emoção que ele tinha? Ah, não dá certo não. Olha, perdi tudo, não tem mais nada. Estou doente, estou aqui, a minha esposa está só reclamando. Não me sinto bem aqui nessa igreja. Mas vou mudar de igreja. Não me sinto bem porque eu não estou me sentindo bem aqui, tá vendo? Só problema, só confusão, só dor, só dificuldade. Então eu preciso ir para um lugar onde eu me sinta bem. Jó não fez isso. Não mudou de Deus porque não estava bem. Continuou sendo fiel. Independente da circunstância. Ou você é daqueles que segue de acordo com aquilo que mais lhe favorece. Se está bem, aqui está bem. Tem a verdade? Não tem, mas aqui eu estou bem. Não é esse o critério. O critério é a palavra da verdade. O que a palavra de Deus diz. Ela que tem que ser a estrutura, a base. Não o meu sentimento. Não as minhas emoções. Não aquilo que eu penso. Mas o que a palavra diz. Se cada um desses heróis da fé fosse basear-se pelos sentimentos, você acha que Moisés teria ido até o final? Aguentar o povo reclamando? Você já pensou 2 milhões de pessoas aproximadamente reclamando? Com 40 reclamando, mas a gente já quer pensar em sair fora correndo. 40 dentro de uma sala de aula. A gente já quer desistir. Às vezes tem gente que com um filho já quer desistir, que é muita confusão, muito problema. Gente do céu, pelo amor de Deus, Jesus volta logo, esse moleque não me dá sossego. A gente tem que cuidar de 40. Às vezes 2, não está dando conta. Está chorando, lamentando. Imagina Moisés então.
Abacuque 2, verso 4. Abra aí a sua Bíblia. Quem era bom de Bíblia antigamente fazia JA, tal, achava rapidinho, aí é fácil. Agora quem não vai ficar aí procurando, né? Eu já achei, ó. Na sorte aqui também, que eu abri certo. Abacuque, final do Velho Testamento, está no meio desses profetas aí. Vamos lá, Abacuque 2, verso 4. Diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá como? Pela fé. O Antigo Testamento fala de fé. Como assim? Não, o Antigo Testamento é só... Não fala de fé, fala de um monte de coisa. Fé é só no Novo Testamento, graça. Não, aqui fala, o justo viverá pela sua fé. Nós viveremos pela fé. Nosso chamado como igreja é viver pela fé, guardando os mandamentos, tendo a fé em Jesus e permanecendo firmes diante das crises finais. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 12. Vamos recordar isso. Como que tem que ser o cristão nos últimos dias? Como que nós vamos viver nos últimos dias da nossa história desse mundo? Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o quê? Os mandamentos, a palavra de Deus tem que ser a base do cristão. Não é o meu sentimento, não é o que eu penso, não é as minhas ideias, é o que Deus diz. Guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em quem? Em Jesus. É ação, fé é ação, não é só, eu acredito. Você acredita, mas não pratica, então não acredita muito. Como é que prova que você acredita? Tem que praticar. Tem que mostrar a sua fé. E mostrar a fé quando está tudo bem é a coisa mais fácil que tem no mundo. Está tudo bem, tudo tranquilo, você tem fé? Eu tenho. E quando a casa cai? E quando o mar não abre? E quando a fogueira queima? E quando o problema vem? Porque ter fé, quando está tudo bem, é a coisa mais fácil que tem no mundo. Qualquer pessoa consegue. A fé é para ser exercida quando ela precisar ser exercida. Mas é quando está tudo bem que você treina a fé. Aí lê a Bíblia, estuda a Bíblia, busca Deus, ora, para que quando o mar não abrir, aí vai estar pronto. Quando a fornalha acender, você está pronto. Porque tem gente que está esperando. Não, quando? Eu já vi gente falando isso. Quando eu tiver certeza que Jesus vai voltar, aí eu dou um jeitinho de vir para a igreja e resolver minha vida. Amigo, nessa hora você não vai ter força nenhuma mais. Não vai. Ninguém vai conseguir fazer isso. Vai ser muito difícil. Porque imagina, se a gente pensar num atleta que treina o ano inteiro para fazer uma corrida, por exemplo. O ano inteiro. Ainda não consegue chegar lá e terminar a corrida, muitas vezes. Mesmo que ele treinou o ano inteiro. Agora você imagina alguém pensar assim: eu vou correr a São Silvestre lá em dezembro, mas eu vou começar a treinar só em novembro, para correr toda aquela distância. Sinto muito, mas você não vai terminar. Porque se já tem gente que treina o ano inteiro e não consegue, como é que você vai conseguir treinando só um mês? Não existe isso. Assim como tem muita gente pensando que vai se preparar para a volta de Jesus quando ele vê as coisas acontecerem mesmo de verdade, como ele já aprendeu muitas vezes. Não vai ter força. Não vai ter condições. Não vai ter ânimo. Não vai ter vontade. Porque você não treinou isso quando estava tudo bem. Quando que a gente vai treinar para a volta de Jesus? Quando que a gente vai treinar para os momentos finais da história? É agora, que está tudo tranquilo, aparentemente. Está vendo que está tudo tranquilo? Não está tranquilo? Tem problema, não estou falando que não tem problema. Tem um monte de problema. Mas nós estamos com a igreja aberta, não tem ninguém aí perseguindo ninguém, está tudo tranquilo, ninguém está fazendo nada, está tudo tranquilo, tá?
Você vai para casa, vai para o trabalho, trabalha lá com tudo certo. Ninguém está perseguindo ninguém ainda, ninguém está pressionando ainda. Isso vai acontecer depois. Mas é agora que a gente tem que treinar. Agora é o momento que a gente tem que se preparar. Todo dia é o dia do preparo. E aí, nos últimos dias, quando as leis humanas, confrontarem com a liberdade e a fidelidade bíblica nossa, muitos vão perguntar assim: vale a pena ser fiel até o final? Será que vale a pena? Sim, porque a nossa esperança não está neste mundo, mas na ressurreição prometida, na volta de Jesus, na promessa da palavra dele. Porque se nós estivermos concentrando a nossa confiança no nosso dinheiro, nas nossas posses, na nossa saúde, naquilo que nós somos, naquilo que nós podemos, naquilo que nós sabemos, essas coisas elas falham. As coisas desse mundo falham. As pessoas falham. Não confie nas pessoas, a sua fé. Não deposite sua fé no líder da igreja. Não, eu vou depositar a minha fé no pastor da igreja. Sabe que ele é muito bom. Eu vou depositar minha fé no pastor Rodrigo Silva. Sabe que ele fala muito bem, eu gosto da mensagem dele. Ele é um ser humano. Ele falha. E ele pode falhar. Não confie em pessoas. A sua fé, não deposite a sua fé em pessoas, deposite a sua fé em Cristo, deposite a sua fé na palavra de Deus, no que ela diz, não no que eu acho, não no que as pessoas acham, não no que a maioria pensa. Existe o efeito manada, Uma vez eu testei o efeito manada, é muito interessante. Você chega perto do gado assim, principalmente se ele é meio arisco, quase não vê gente. Às vezes você sai na zona rural aí, o gado está criando lá, solto, não vê gente. Você chega perto, ele chega perto. Ele é curioso. Ou você levanta o braço, os que estão te vendo saem correndo. Os que estão lá atrás, que nem sabem o que está acontecendo, saem correndo também, mas ele não sabe por que está correndo. Já viu isso? Os de trás só correm porque os outros correram. Ele não sabe por que ele está correndo, ele não tem convicção do que é por que ele está correndo. Só tem convicção os primeiros. Os primeiros têm certeza que está correndo, porque ele viu um movimento aqui assustador e ele saiu correndo. Os de trás, vai porque todo mundo está indo. Sabe aquele negócio onde a maioria vai? Às vezes passa ali, olha, a maioria está indo lá. Deve ser bom. Tem certeza? Que é onde a maioria vai que é bom? Não tem convicção. Muita gente vai pelo que a maioria faz. Eu vou lá porque lá é legal, vou lá porque a maioria está indo lá, porque todo mundo falou que lá é legal. A nossa fé tem que estar na Bíblia. Tem que estar centrada em Cristo. Você tem que ter certeza. Fé é certeza, é convicção. E para isso você tem que mostrar isso, vivenciar isso, experimentar isso. E a música pergunta assim: e se o mar não abrir? Já pensou? Vamos pensar a história ao contrário? E se o mar não tivesse aberto aquele dia? Não tinha para onde ir. De um lado, do outro, uma multidão, pessoas de idade, crianças, animais, uma carga enorme sendo carregada. E se o mar não abrisse? Voltava todo mundo para o Egito de novo. Todo mundo ia voltar para o Egito. Escravo. E aí ia morrer lá, porque não tinha mais como ser. Já parou para pensar? E se o mar não abrisse? E se Faraó tivesse alcançado eles? E a letra diz assim: eu não vou desistir. Eu não vou duvidar. E se o gigante não tivesse caído? A gente lê a história de Davi e dá tudo certo no final, porque o gigante cai. E ele vence a guerra e está tudo certo. Mas e se o gigante não caísse, ele errasse a pedra? E se o gigante acertasse ele? O povo ia ser tudo escravo dos filisteus. Era assim que era o combinado. Eu acho muito legal ver alguns filmes de guerra antiga, porque é a mesma das guerras bíblicas. Não pense que era tudo legalzinho, tudo certinho. Não, era guerra mesmo.
Alguns até questionam, né, a Deus por causa das guerras. Você não entendeu quem é Deus ainda. Mas quando você assiste alguns filmes, né, eu acho muito legal, aí, quando chega o momento em que os dois generais se encontram assim, ó. Eu acho muito bonita a honra de dois generais inimigos se encontrarem e combinar como é que vai ser a guerra. Ninguém ataca ninguém pelas costas, ninguém atira em ninguém, nada, é só conversa. E aí quando combina, daí vai ceder? Não, não vou ceder. Então, beleza, volta pro seu, volta pro meu e segue a guerra. Mas ninguém ataca ninguém pelas costas. Tem uma honra, código de honra. Eu vou lutar com quem está em pé, de vivo, de frente comigo, não quem está de costas para mim. E aí, eles voltam e a guerra segue. Às vezes eles faziam como na guerra que estava tendo entre os filisteus e Israel. Em vez de colocar todo mundo para guerrear, vamos colocar só um. Quem perder, perdeu a guerra. Pronto, não machuca ninguém, só um morre só. Não morre um monte de gente. Um acordo. Justo, né? E isso quando o exército tinha um guerreiro bom, né? Porque se tinha um guerreiro ruim também não dava para fazer. Mas como eles tinham um guerreiro bom, forte, gigante, grande, nós estamos com a guerra ganha aqui, vamos combinar. Quem é que vai vir lutar? Não apareceu ninguém. Quem apareceu foi um menino. Na cabeça do Golias, vocês estão de brincadeira? Eu vou ter que lutar com um moleque aqui? Com estilinguinho? Com pedrinha? Acontece que ele não era qualquer moleque, né? Não era qualquer menino. Era um desbravador, era ou não era, Lucas? Davi era desbravador. Não era qualquer um. Era um desbravador fiel. Sabia atirar também, né? Claro. Aprendeu todas as aulas no clube. Como atirar com funda. Tirou nota 10. Eu falei assim, eu vou usar minha habilidade. Mas ele estava sozinho? Não. Porque mesmo que Davi tivesse a melhor metralhadora moderna de hoje contra Golias, sem Deus, ele não ia acertar um tiro. Porque a guerra não era de Davi, era de Deus. Quem vence a guerra não é nós. É Deus. Enquanto a gente não entender que não somos nós que vencemos, não é nós que vamos chegar até o final, não é pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pelo talento, pelo que nós temos ou deixamos de ter, é porque Deus está conosco. Se Ele não tiver, você pode fazer o que você quiser. A guerra está perdida. Tanto que tem um texto na Bíblia que diz assim: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar. Pode pôr guarda, pode pôr o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Se Deus não estiver à frente, nada tem valor algum. Então Davi só venceu Golias porque Deus venceu por ele. Não foi porque ele era Davi. Deus estava com ele. E ele tinha fé. E veja bem, a fé é a certeza de que eu vou conseguir. Que interessante isso. Quem disse para Davi que ele ia derrubar o gigante? Sem espada, sem escudo, sem lança, sem a arma utilizada naquele tempo. Qual era a garantia? De que ele ia acertar uma pedra lá na testa do Golias. Tudo bom que ele era bom de mira, mas não bastava só isso. Ele já visualizou, porque ele tinha fé. Fé é certeza. Eu vou derrubar o gigante. Não por mim, mas porque eu tenho fé no Deus que derruba o gigante. Os amigos de Daniel tiveram também fé. Mas eu acho interessante a fé dos amigos de Daniel, que diz assim: fica sabendo, ó rei,
que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele também não livrar, fica sabendo que nós não vamos te adorar. De qualquer jeito nós vamos continuar seguindo o nosso Deus. Vivo ou morto, nós vamos continuar seguindo a Deus. Queimando ou não queimando na fornalha, nós vamos continuar sendo fiéis a Deus. Isso é ter fé. Fé não é aquele negócio assim, se o Senhor fizer, aí eu vou. Não. Se o Senhor fizer ou se Ele não fizer, os amigos de Daniel disseram, nós vamos continuar adorando a Ele. Não importa. A nossa fé não depende disso. Não depende se está tudo bem. A fé dos amigos de Daniel não dependia se estava tudo ok, se estava tudo certo, se estava tudo bem. Eles tinham uma fornalha pela frente. Mas não dependia se ia queimar ou não. A fé continuava a mesma. Se queimar, muito que bem. Se não queimar, muito que bem também. Nós vamos continuar sendo fiéis. Não importa o que aconteça. Nós vamos continuar sendo fiéis. E isso é ter fé. Não importa o que aconteça. E aí o hino vai para a parte final dizendo assim: mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã eu vou acordar. Mesmo que eu morra, eu sei que amanhã eu vou acordar. Essa é a nossa esperança, que está relatada em 1 Tessalonicenses 4,16. Nós sabemos que vamos ressuscitar. A morte não é o fim, o sofrimento não é eterno, a dor não vence, Cristo vai voltar. E quando tudo parece que está perdido, a nossa esperança repousa na promessa de João 14, de 1 a 3, que diz que Ele iria voltar. Nossa maior luta é aprender a confiar nele. E a parte mais profunda da música diz assim, eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. Esse é um trecho da música. Eu não consigo, Senhor. Eu prometo e minto, Senhor. Eu não aguento mais confiar em mim. Nós não somos assim mesmo? Quantas promessas a gente faz? Senhor, se o Senhor me ajudar nisso aqui, eu prometo que eu vou estudar a Bíblia, a lição, não vou faltar nem culto. Daqui a pouco está faltando, está fazendo outra coisa, porque nós somos falhos. Não dá para confiar na gente, nem na gente. Como é que a gente vai confiar nos outros? A gente não pode confiar nem em nós. Salvação nunca foi sobre confiar em nossa força, mas em confiar em Cristo. Provérbios, capítulo 3 e o verso 5. Vamos abrir aqui o último texto. E estaremos encerrando. Provérbios, capítulo 3 e o verso 5. Provérbios 3, verso 5 diz assim: confia em quem? Está escrito na sua Bíblia. Confia em mim? No pastor da igreja? No presidente da associação? Presidente da igreja mundial? Não. Confia no Senhor. Como? De todo é quantos por cento? Os matemáticos aí de plantão. Todo é quantos por cento? 100. Não é 99. Não é 99,999999. É 100. Confia no Senhor de 100%. Você pode trocar ali. Confia no Senhor 100%. Todo é 100%. E não te estribes no teu próprio entendimento. O que é estribo? Hoje teve uma rei aí. Chicote. O que é o estribo? É o suporte onde você sobe na sela, né? Onde você põe o pé ali, né? Dá para andar sem aquilo lá, né? Dá para andar num cavalo sem aquilo lá. Mas dá um trabalho. Não tem equilíbrio. É aquilo que dá equilíbrio, né?
É aquele estribo lá, é o estribo. Não estribes não te estribes no teu próprio entendimento. É para confiar no Senhor. Não é no que você sabe, não é no que a gente sabe, não é no que eu conheço, não é no meu tempo de igreja. Eu tenho 50 anos de igreja, eu já posso dizer que se eu levantar a mão, Jesus já me leva. Não. Está estribando no seu conhecimento. Eu sei muito de teologia, eu sei muito de Bíblia. Tenho estudo, tenho faculdade, tenho conhecimento. Deus está falando assim: não serve nada isso. Não serve para nada. Enquanto você não aprender a confiar no Senhor 100%, não é só uma parte, não é só de vez em quando, não é só nos momentos bons, é para confiar 100%, integralmente. Quer seja momentos bons, quer seja momentos difíceis, quer seja na alegria, quer seja na tristeza, quer seja em paz, ou quando está tudo virado de ponta cabeça. É para confiarmos 100% no Senhor. O hino fala assim: eu não vi, mas escolhi confiar. Talvez o mar ainda não tenha se aberto para você, né? O mar está fechado. O faraó está vindo atrás aí com o exército. Aí você olha para trás e fala assim: para onde que eu vou? Não tem para onde ir, o mar está fechado. Talvez o gigante ainda esteja em pé, né? Golias está lá ainda. Os gigantes que a gente tem que enfrentar na vida, tem um monte. Às vezes não é só um, Davi só tinha um. Alguns até dizem que tinha mais, mas a história falou que só estava um ali. Quem sabe a gente conseguiu matar um, mas tem um monte ainda. Não tem aquele negócio de matar um leão por dia? É uma selva inteira ainda. Talvez a fornalha ainda está bem quente. Você está sentindo o calor do fogo assim. Talvez ainda a fornalha está bem aquecida, mas Deus continua no controle. Amém? Você tem fé nisso? João 20, 29 diz assim: bem-aventurados que não viram, mas creram. O apelo dessa manhã é: continue guardando a fé, continue sendo fiel, continue olhando para Jesus. O mar da dor vai se abrir, o gigante vai cair, o sofrimento vai acabar e Jesus vai voltar. Amém? Gostaria que, se você tivesse fé mesmo na volta de Jesus, falasse com todo o seu pulmão: Maranata! Amém. Ele logo vem. Não é assim que a gente fala? O Senhor logo vem. Mas nós precisamos continuar confiando. Não dá para desistir. Porque se você desistir, você vai perder a eternidade. Vai perder a vida eterna. Vai perder o privilégio de ver Jesus. Nós não podemos desistir. Por mais difícil que pareça, nós não podemos desistir. Por maior que seja o gigante, por maior que seja o leão, por mais quente que esteja a fornalha, nós não podemos desistir. E se nós temos fé, mesmo você que fala assim: eu não sei cantar, mas vai ter fé hoje para cantar esse hino. Eu também vou ter fé, porque eu vou cantar também. Vai ser colocado na tela. Nós vamos cantar junto com ele. Eu não arrisco cantar com playback, de jeito nenhum. Nós vamos cantar junto com o Jefferson Pilar essa música. E se? E se? E você vai ficar em pé agora, dizendo que você tem esperança
na volta de Cristo, tem esperança na vida eterna, tem esperança de que tudo vai se acabar. Sobe mais um pouco o som que eu não estou nem ouvindo aqui. Mas escolhi confiar. Não vi Jesus ressuscitar, bem não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Cante com o seu coração. A fé não consiste no que posso ver, mas aquele impossível vai acontecer. Me ajude a crer. Vamos lá. E se o mar não abrir, e o faraó me alcançar, eu não vou desistir. Não vou duvidar, e se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Peça a Deus fé, se ainda não está tendo fé suficiente para crer dessa forma, mesmo que o gigante não caia, mesmo que a fornalha não se apague, mesmo que o gigante não apareça, né? Eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Não consiste no que posso ver, mas crendo impossível vai acontecer. Natural quem crê sem ver. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. A confiar no Senhor, eu acredito, Senhor, tento mais confiar em mim. E se a doença não curar, vou continuar confiando, vou continuar tendo fé, vou continuar acreditando. Se o barco naufragar, mesmo se a empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Você crê? Então diga a Deus no seu coração que você crê. E se não está crendo muito, peça a Deus que dê fé. Peça a Deus que dê confiança, porque é a fé e a esperança que nos vai levar até
a vida eterna. Amém? Vamos orar. Querido e amado Pai, nesta manhã nós estudamos alguns textos bíblicos, analisamos a vida de alguns personagens bíblicos, analisamos a letra de uma música, que a Tua Palavra diz que nós não podemos confiar em nós, mas nós precisamos 100% confiar somente no Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, se até agora a nossa fé tem vacilado, se temos pensado talvez em desistir, se o gigante está muito grande, se os leões estão muito ferozes, se a fornalha está muito quente e a gente às vezes pensa em desistir. Mas por favor, ó Pai, nos ajude ao sairmos daqui nesta manhã, termos a certeza da presença do Espírito Santo em nossa vida. A certeza de que temos fé, que é a certeza daquilo que não vemos, convicção daquilo que não sabemos. E nós queremos sair daqui com esta fé, com a certeza de que o Senhor vai voltar, com a certeza de que o Senhor vai nos buscar, e com a certeza de que vamos viver a eternidade com o Senhor para sempre. Por favor, Senhor, os gigantes estão grandes, as fornalhas estão quentes, os leões estão ferozes, o mar parece que não abre, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é para provar a nossa fé. Tudo isso é para que nós possamos aumentar a nossa fé e não desistirmos. Nós possamos continuar seguindo firmes, com os nossos olhos voltados para o alto, para as coisas do alto, não para as coisas daqui da terra, mas para as coisas do céu. Com fé na Sua Palavra, nós possamos nos apegar cada vez mais ao estudo da Sua Palavra, ao estudo da lição da Escola Sabatina, ao estudo da Bíblia, para que possamos ouvir a Sua voz e termos a certeza, a convicção de que o Senhor estará conosco todos os dias. Por favor, Senhor, que nenhum de nós venhamos a desistir, que nenhum de nós venhamos a nos perder, e que o Senhor possa, nesse momento, falar a cada coração daqueles que não estão aqui, Senhor. Talvez um parente nosso, um familiar, um filho, ou alguém que nós conhecemos, um amigo, que desistiu, que virou as costas, mas que o Seu Santo Espírito possa tocar o coração de cada um deles, para que eles também possam ouvir a Sua voz e entender que ainda dá tempo de buscar ao Senhor. E como o hino falou, mesmo que eu morra, mesmo que venhamos a sermos tragados pela morte, mas que nós não venhamos a perder a nossa fé, porque sabemos que iremos ressuscitar na manhã da ressurreição. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Dá-nos um sábado na Sua presença e que Seu Santo Espírito jamais nos abandone. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.